Olá, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, gravo entrevistas em vídeo e venho fazendo há meses uma série de entrevistas com presos políticos do 8 de janeiro. Hoje, na verdade, eu converso com a esposa de um preso político, continua na cadeia, é um médico veterinário de Londrina que não foi preso em Brasília no dia 8 nem no dia 9, em frente ao QG do Exército, e sim em sua casa, numa daquelas operações chamadas Lesa Pátria. A gente já vai saber os detalhes sobre este caso absurdo, que sequer tem denúncia formal por parte da Procuradoria-Geral da República, mas antes eu queria te falar de uma novidade, uma boa novidade, apesar dos temas pesados que eu trato aqui na minha coluna, mas uma boa novidade para começar o nosso papo. A Gazeta acaba de lançar um e-book chamado Não Acredito que Eles Disseram Isso, com as frases do ano de 2023, aquelas bobagens que os políticos, as pessoas públicas dizem ao longo do ano. O material está bastante interessante, tem muita coisa engraçada até, e está disponível só para assinantes da Gazeta do Povo, e que inclusive está com uma oportunidade única, caso você ainda não seja assinante e queira entrar para a nossa comunidade. No link gazetadopovo.com.br/. Você decide, você escolhe quanto quer pagar pela assinatura, qual o valor que você quer pagar. E recebe no ato, assim que você confirmar a assinatura, o e-book com as frases do ano. Então, acesse agora, não perca essa oportunidade. Eu deixo você, então, com a conversa que eu tive com a Lúmina Hoffmann, esposa do João Paulo Silva Matos, médico veterinário de Londrina, preso político do 8 de janeiro. Eu estou então aqui com a Lúmina Hoffmann, de Londrina. Ela é esposa do João Paulo Silva Matos, que está preso ainda lá no presídio da Papuda, em Brasília. Lúmina, traz para nós as últimas informações que você tem, e aí a gente já começa a querer entender a história do seu esposo, como que tudo aconteceu. Mas nesse momento ele está preso já há vários meses e sequer tem Isso. denúncia formal apresentada contra ele, é isso? Exato, Cristina. Primeiramente, bom dia. Obrigada por esse espaço que você dá para todas as famílias que estão passando por esse momento terrível e muito difícil. Ele está preso desde 18 de abril na penitenciária estadual aqui em Londrina. E desde então, né, nossos advogados vêm tentando tudo que é possível juridicamente, legalmente, e nada até agora tem um retorno positivo, infelizmente. Eu falei Papuda na abertura da entrevista aqui, mas ele está em Londrina, então ele não é preso do Londrina, 8 Paraná. de janeiro, exatamente. Ele não foi preso lá nos prédios públicos no dia da manifestação. Exato, ele foi preso através da Lesa Pátria. E como é que foi essa prisão? Foram atrás dele alegando o quê? Cristina, na verdade, 6 horas da manhã, a Polícia Federal bateu na nossa porta, a gente sem entender nada, a gente até achou que estava tendo algum assalto, alguma coisa ali na rua e alguém pudesse ter entrado na nossa casa e a polícia estava invadindo ali para fazer alguma perseguição. E, enfim, recebemos a polícia, né? E foi aquilo que você pode imaginar, né? 6 horas da manhã, criança em casa, a gente sem entender nada, ele já estava acordado. E foi terrível, terrível, terrível. Desde daí ele foi levado e desde então estamos vivendo aí esse terror. Apresentaram para vocês um mandado de prisão, de busca e apreensão? O que foi a alegação que o policial que esteve aí falou para vocês? Ou os Então, policiais? primeiro momento, a policial ela só explicou para a gente, olha, a gente está fazendo uma busca e apreensão por conta do 8 de janeiro, da Lesa Pátria e tal. E até então a gente imaginou que fosse apenas uma busca e apreensão mesmo, né? Aí, ao final da busca, reviraram a nossa casa inteira, todos os cômodos, todas as gavetas. Aí eles deram a voz de prisão. O que eles procuravam? Eles falaram ou chegaram a levar alguma coisa? Não, levaram algumas coisas e papelada e documento, mas que não eram significativos e não, nem constou isso no inquérito. Aí deram voz de prisão, alegando que o mandado de prisão era de quem e por quê? Chegaram a explicar? Não foi explicado. Na verdade, assim, Cristina, logo quando tudo aconteceu, a gente já ligou para um advogado, né? Nós ficamos muito assustados e foi tudo resolvido através do advogado, né? Que daí depois, claro, passaram todas as informações para ele. Mas aí as informações eram o quê? Era mandado de prisão do ministro Alexandre Moraes, Do era ministro. do ministro e culpando o teu marido por ter
dado golpe de Estado, aquelas alegações que estão colocando nos outros processos. Exato, aqueles 5 crimes que, né, tá todo mundo aí respondendo, são os que estão sendo imputados a ele. E aí vamos dar um passo atrás. Ele esteve Tá. em Brasília no 8 de janeiro, se envolveu de que forma naquela manifestação? Esteve, Cristina, ele não foi de ônibus, ele foi com o nosso veículo próprio, ele foi com um amigo, apenas para dividir despesa mesmo da viagem. Ele trabalhou o dia inteiro, mas ele se viu na obrigação moral, né, como pai de família, como trabalhador, de ir para a manifestação, manifestar pacificamente, assim como sempre aconteceu, né, a direita no Brasil. E o motivo, né, da manifestação, o que levou ele é que nós somos uma família cristã, e a gente sabia que em 2023, agora, pautas de qual a gente não concorda teriam um grande avanço, como de fato teve, né? E foi esse o motivo pelo qual ele foi. Ele falou: eu não posso ficar aqui no conforto da minha casa só reclamando, né? Eu preciso realmente me manifestar e me posicionar em relação a isso. E você sabe se ele chegou a acampar lá no QG do Exército? Qual foi a participação e envolvimento dele com outras pessoas? Porque se ele foi sozinho com um amigo, suponho que ele não conhecesse praticamente ninguém que estava lá. Eventualmente encontrou algum conhecido da região aí, mas não devia ter conhecidos por lá, né? Não, não tinha, nunca tinha ido a Brasília. Ele foi com esse amigo realmente só no intuito, é uma pessoa conhecida, né, na verdade, Uhum. só no intuito de dividir as despesas da viagem, não ficaram no acampamento, eles se acomodaram ali pelo veículo mesmo, nos arredores ali, mas não esteve no acampamento. Não encontrou nenhum conhecido lá, e é isso. E você sabe se ele chegou a ver a confusão, estava lá na hora que invadiram os prédios, chegou a entrar em algum prédio? O que você acha que está por trás dessa perseguição a ele especificamente, já que, pelo que você me disse, ele voltou para Londrina e já estava em Londrina há Voltou. alguns meses quando teve essa operação da Polícia Federal na casa de vocês? Cristina, assim, o que ele relata, ele conta que chegando na Praça dos Três Poderes, ele passou por uma barreira policial, foi revistado, a polícia concedeu a entrada deles, né? Como quem diz, olha, podem entrar, podem visitar e manifestar pacificamente, estão livres, podem entrar, porque não portava nenhuma arma de fogo, nenhuma faca, nada que nem aqueles das bandeiras que eles As carregam, hastes, nada. né? Ele E tinha aí, esse realmente. relato eu já ouvi de vários, que na Exato. revista, que havia revista, e na revista policial, quem tinha bandeira com haste tinha que tirar a haste, Isso. deixar lá com os policiais e ir só com o tecido da bandeira na É. mão. Ele nem isso ele tinha, realmente era só o celular e garrafa d'água, né? O que a grande maioria portava. E aí ele entrou, ele relata que quando ele entrou já estava tudo quebrado, Você pessoas, sabe em isso qual prédio que ele inclusive, entrou? nem ele sabe, Cristina, nem ele Não sabe. Como conhecia ele lá. nunca tinha, não conhecia, nunca tinha ido a Brasília, inclusive até no inquérito dele consta que ele esteve no Palácio do Planalto. Mas nos depoimentos que ele deu para a polícia e tudo, ele fala: eu não sei em qual prédio que eu entrei. Aí ele conta que chegando lá já tinham pessoas vestidas de preto, já estava tudo quebrado, a confusão já estava começando a se formar no momento que ele chegou. E ele ficou por ali gravando, fazendo uma live, quando começou a vir as bombas de cima, os helicópteros. E, para se abrigar, ele procurou um prédio e entrou. Ah, Mas então, lá mas a dentro live tem. ele fazia de fora, ele não fez a live lá de dentro. Exato, a live ele fazia do lado de fora. Quando começou a confusão e bomba, helicóptero e tal, ele já nem pensou mais no celular e falou: vou me abrigar. E procurou, o saguão de um prédio que a gente não sabe Eu realmente onde acho que ele é o Palácio entrou. do Planalto mesmo, pelos relatos, porque os que foram presos no Congresso foram no plenário do Senado ou em alguns outros espaços do Congresso. E todos que descrevem um saguão grande, que inclusive estava cheio de polícia, era o Exato. Palácio do Planalto. Inclusive, assim, tem umas catracas, uns computadores. Ele falou: eu nem passei para lá da catraca. Aonde eu entrei ali é um saguão, é um lugar assim que não tinha nada, nada, nem mobília, nada. Quando ele entrou e viu que também tinha confusão ali dentro, ele falou: bom, não vou ficar nem aqui, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Ele permaneceu ali por 1 minuto ou menos até, ele relata. E já Uhum. saiu e falou: bom, eu vou embora, porque a manifestação tomou um rumo que eu não concordo, né?
bagunça, enfim, generalizada e tal, e Uhum. ele preferiu sair de lá e voltou para o carro E nisso ele e estava com aquele aguardou o amigo amigo ou dele ele tinha se perdido do amigo? se perdido do amigo. Ele voltou para o carro, daí tentaram contato, o amigo também já estava retornando e descansaram um pouco e voltaram para Londrina. E esse tempo que ele ficou dentro seja do Palácio do Planalto, ou pelo que você descreve, catracas, computadores, eventualmente era uma área de recepção, pode ser que seja do Congresso mesmo, numa ala. Eu também não conheço muito bem lá, mas Sim, estive algumas vezes, mas dentro do Congresso mesmo só uma vez, e no Palácio do Planalto eu nunca entrei, então não sei descrever, mas estou trazendo os relatos de outros que eu sim. entrevistei. Mas Ele nem permaneceu, sabe, não Cristina? Ele permaneceu, passou né? por esse lugar. Aham, Entendi. E aí ele volta para Londrina e quando ele é preso, exato. bom, você disse que não houve uma acusação ali na hora da voz de prisão. Mas ele Exato. imagina, ou você imagina, que foi por causa da tal live, é isso? Exato, porque depois que ele retornou de Brasília, no dia seguinte, se eu não me engano, ele teve a conta dele do Instagram banida a mando do ministro. Então a gente já imaginou que ali poderia ter algum desdobramento. Quer dizer, já teve essa ordem de censura, sem também Teve. explicação. Ele chegou a procurar explicação com o Instagram mesmo? Não, porque a conta fica banida de forma que você não consegue ter acesso a nada. Ah, aparecia quando ele acessava, aparecia conta banida. Exato. E ele imaginou que tinha sido por causa da live que ele fez lá em Brasília. Exato, exato. Inclusive, através dessa live, Cristina, a gente recebeu muitas ameaças através do perfil dele. Daí, enfim, né? Descobriram o meu perfil, vieram no meu perfil muitas ameaças, ameaças às nossas filhas. A gente fez um boletim de ocorrência na época que, adivinha, não deu em nada, né? Ameaças graves, ameaças pesadas E qual o e perfil que do Instagram que fazia essas ameaças, ou eram vários? vários, muitos, muitos. E tinha Perfis que cara de pareciam perfil, fakes. isso que eu ia dizer, tinha cara de pessoa mesmo ou de robô, de milícia digital petista? Alguns, Cristina, pareciam fake, perfil com zero seguidor, uma foto, enfim, né, aleatória. Outros a gente percebia que realmente eram pessoas mesmo, mas o que mais parecia para a gente eram esses robôs e perfis fake. Ou seja, acusam demais os outros de fazerem o que eles estão fazendo, porque se isso Exato. foi tramado para ser assim, não sabemos e estamos aguardando respostas da polícia até hoje, que, Até pelo que a gente hoje. vê da Lesa Pátria, não é isso que eles estão investigando. Eles estão Exato. perseguindo pessoas que estiveram em Brasília, fizeram uma live Exato. em Brasília. Pouco importa se conheciam quem estava lá, se entraram com o intuito de quebrar, se efetivamente quebraram alguma coisa, Exato. né? Pessoas Mas que nem foram a Brasília, né, estão sendo mas a perseguidas impressão que também. a gente dá que ou é pessoas engolidas pelo ódio que se espalhou no país, e aí é um ódio Sim, gratuito, é aquele gratuito. processo de desumanização. Qualquer um que vestisse verde e amarelo era meu inimigo. Qualquer um que Exato. apoiasse o candidato adversário do meu era meu inimigo e precisava ser Exato. denunciado. E houve também essa perseguição virtual. Pode ser que alguém que Houve. assistiu a live dele, inclusive, tenha eventualmente mandado para a polícia, para alguém, pedindo Eu investigação e penso, acusando de ser vândalo, né? exato, eu penso que foi mais ou menos por aí a linha da denúncia dele. Denúncia, assim, que na verdade até hoje não tem, né? Mas o motivo pelo qual ele foi investigado. Lúmina, sabe que numa entrevista recente, um sargento da reserva, sargento da PM da reserva, lá de uma cidade do interior da Bahia, Feira de Santana, Sim, relatou que ele passou por uma situação parecida. Na verdade, ele não esteve em Brasília no 8 de janeiro, mas tinha estado nos meses de novembro, de dezembro, e tinha voltado à uhum, Feira de Santana no dia 3 de janeiro. Mas em função do sim, que ele tinha publicado antes, fotos vestido de verde e amarelo lá em Brasília, ele acabou sendo denunciado por uma página do Instagram que aparentemente é uma página criada para perseguir adversários do presidente Lula. A gente não sabe se é uma sim, página vinculada a partidos, bancada com dinheiro público, mas de fato uma milícia digital montada para denunciar pessoas. E sim, montaram um vídeo em que a foto de capa, aquela que congela quando você vai dar o play, era a sim, imagem dele, mas na hora que você dava o play, ele não estava em Brasília. Então pegaram uma imagem dele antiga, colocaram lá. Ele foi preso por causa disso, por causa dessa denúncia feita por essa página do Instagram chamada Contra Golpe Brasil.
Você acha que o teu marido pode ter sido vítima desse esquema, que aparentemente a polícia não está nem investigando, mas foi um esquema montado por pessoas para prejudicar outras apenas por não serem apoiadoras do PT e do presidente Lula? Acredito, Cristina, eu acredito que foi algo nesse sentido, sim, porque a conta dele no Instagram era inexpressiva, tinha menos de 1.000 seguidores, e a live que ele fez lá tomou uma proporção gigante. Pessoas que a gente não conhece entravam na live, e marcavam pessoas ligadas ao governo, né? E a partir daí que eu acredito que a conta dele foi banida e que ele sofreu a prisão através da lesa pátria. A prisão dele foi em abril? Abril, 18 de abril. 18 de abril, então ele já está há Exato. vários meses aí sem que o caso Exato. dele seja analisado, né? Seja analisado. 8 meses a gente vai fazer agora em 18 de dezembro. E o que está sendo feito por parte da defesa? Você consegue me explicar? Recursos, pedidos de liberdade? Já teve alguma É, análise ou sequer analisam os pedidos? Analisam, nós tivemos 3 pedidos de revogação da prisão, que foram negados, a princípio, sob a alegação de que não tinham acabado a investigação, né, sobre ele. Porém, dia 29 de agosto, finalizou o caderno investigatório dele, né? A Polícia Federal emitiu um laudo, deixando claro que não haviam mais diligências sobre a conduta dele. E mesmo aí a gente fez um novo pedido de revogação, né? Após o final da investigação, e mesmo assim foi negado, né? A alegação que eles dão para a manutenção da prisão é a manutenção da ordem pública e uma possível reincidência no crime. É essa a alegação. E qual Mas, é o assim, crime? Aqueles crimes multitudinários lá, associação exato, criminosa armada, golpe de Estado, isso mesmo, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e tem mais alguma coisa lá que eu não depredação de lembro, mas são. patrimônio. Exato, Uhum. exato, esses mesmo, Cristina. E eles alegam isso, mas é assim, é um parecer negativo, assim, bem subjetivo. Fica claro ali que não é analisado ponto a ponto do que a defesa coloca. É bem subjetivo. Os 3 pareceres negativos que a gente tem dos pedidos de revogação dele são muito parecidos, dá realmente uma impressão, assim, do famoso copia e cola. E aí fica uma sensação de impotência, eu imagino, para a família e para o Sim, próprio advogado, exato, porque se a justiça não segue os trâmites legais de analisar ponto a exato. ponto os pedidos da defesa, de pedir mais diligências para o Ministério Público, para a polícia, ou mandar soltar se não há provas contundentes, a gente não sabe realmente a quem recorrer, né? Exato. E nesse meio tempo também, entre esses pedidos de revogação, teve agravo regimental, que até hoje está sem nenhum parecer, até hoje não foi pautado, 2 agravo regimental que o nosso advogado pediu, e teve também 2 pedidos de HC, que caiu Habeas com outro corpus. ministro, exato, que caiu com outro ministro, né, mas é negado mediante a súmula 606 A do, súmula do 600, regimento interno. que é o que dá só ao relator o poder de decidir sobre aqueles Isso processos. mesmo. E aí Isso mesmo, ele exato. está lá com mais de 2.000 processos na mesa e vai a passos de tartaruga, como se as pessoas não estivessem presas e como se não existisse a obrigatoriedade para os juízes de analisar pedidos de réu preso com prioridade absoluta. Com prioridade. Exatamente, Cristina. O que eu acredito assim eu acredito assim que nesse momento a violação mais grave, né, no caso, que assim, a gente já sabe que é arbitrário desde do início, né? Mas no momento eu acredito que a violação mais grave é até hoje não ter denúncia. Até hoje meu marido não tem denúncia, então ele está lá para quê? Acabou as investigações, não tem denúncia. Enquanto isso, a vida está passando aqui fora, nossas filhas estão crescendo, estão sofrendo, estão precisando fazer tratamento psicológico. E realmente é o que eu falei, ele já está pagando uma pena como se ele tivesse sido condenado, E né? Não só sequer, e ele, sequer acusado foi, sequer sequer acusado denunciado foi. foi, né? Exato, sequer denunciado foi. E, de fato, assim, a nossa família toda está sendo afetada, né, com tudo isso. Sim, porque tem esposa, filhas, tem pais, Filhos, não sei se tem irmãos também, mas exatamente. enfim, obviamente que é uma tortura que se estende à família inteira. Por isso que eu digo que Todo, eu chamo de milhares de presos, porque são mesmo, são mais de 2.000 só no QG, então são milhares de exato, presos, tem todos esses da Lesa Pátria ao longo dos meses subsequentes, e tem sim.
as dezenas de milhares de parentes que estão sendo torturados, inclusive Torturados. financeiramente, muitos em dificuldade financeira. Não sei se você quer falar um pouco sobre isso, sobre as dificuldades que a família está passando, mas É, porque muitos são provedores de família, né? exato. Meu marido era provedor da nossa família, né? E desde então a gente vai vivendo assim de ajuda de familiares, né? Especialmente da minha família e da família dele, meus sogros e meus pais. E não consigo ficar na minha casa, então desde 18 de abril a nossa vida realmente revirou de ponta cabeça, porque a gente passou um grande trauma, né, dentro da nossa casa, e a situação é bem complicada, Cristina, em relação às crianças, né, principalmente, que sempre foram muito apegadas com o pai, realmente ele era uma figura presente e muito representativa para elas, então está sendo muito difícil essa questão, muito mesmo. E aí você diz que não consegue voltar para casa porque foi ali o palco do abuso, né? Onde a Exato, polícia entrou, não sei quantos exato, policiais eram, mas eles não entram de uma maneira muito doce, né? De 6 horas da manhã, criança normalmente está exato, dormindo nesse horário, e essa coisa de vasculhar a casa inteira, tiram tudo que está dentro das gavetas, procurando sabe-se lá o exato, quê, né? Como, de exato. certo, procuravam arma, queriam saber se ele tinha arma, alguma coisa assim, O, enfim. os policiais que foram até a nossa casa, até assim, foram cordiais, mas não tem como ser cordial numa situação dessa, né? Você vê sua casa invadida, 6 horas da manhã, policiais armados, revirando suas coisas, crianças chorando. Então, assim, é uma situação que realmente me faltam palavras, Cristina, para explicar o que a gente passou naquele dia e o que a gente vem passando, né? A tortura que a nossa família está passando todos esses meses. E no caso da prisão, ele está em Londrina, mas eu imagino que a situação não seja muito diferente daquela dos presos da Papuda, né? Como que está a situação física dele, de saúde, até psicológica, porque você deve conseguir visitar de vez em quando, né? Eu visito ele uma vez por semana, Cristina, inclusive, assim, só quem passa pelo constrangimento das visitas, assim, é uma mistura de sentimentos. Você fica muito feliz por estar podendo ver a pessoa, estar podendo visitar, mas ao mesmo tempo você tem que passar por revista, você tem que passar por raio-x, enfim, é bem constrangedor. Ele perdeu cerca de 10 quilos, né, desde que foi preso. Ele já vinha fazendo um tratamento para depressão que, de fato, se agravou, né, com a prisão dele. Então, ele está tomando remédio para depressão, para ansiedade, remédio forte para conseguir dormir. Ele tem doença autoimune, né, e que também piorou com a prisão dele. E atendimento médico precário, né? Então, essa questão toda realmente é bem difícil para a nossa família. E você sabe se ele tá em presídio ou tá em presídio, né? Penitenciária Estadual de Londrina. Ele está em alguma ala separada, porque já houve essa denúncia lá na Papuda, inclusive, de eles terem ficado em ala separada dos presos comuns, e quando a gente fala comum aqui, é até um eufemismo. O preso comum é assaltante de banco, é sequestrador, é Exato. pedófilo, é estuprador, é homicida, é latrocida, é gente Uhum. perigosa que cometeu crimes de fato e está condenada de fato por crimes graves cometidos. Não é alguém que furtou uma balinha na lanchonete da esquina, né? Exato, Mas exato. lá na Papuda já tem a denúncia de que no horário do banho de sol começaram a misturar os presos. É. Então, eu não sei qual é a Lá, situação dele em Londrina, você sabe? aonde ele está, Cristina, aqui é um presídio menor, né? Então, assim, ele tem condições de ficar numa ala separada, eles chamam de anexo. A visita não é misturada com os presos comuns, tá? É uma ala ali de trabalho, que eles chamam, uma ala anexo, presos que estão ali meio que de passagem, eu não sei te explicar direito, Uhum. mas ele não fica assim com alto comando do crime, vamos dizer. E tem Aqui outros é presos separado. da Lesa Pátria lá também, não? Passaram por lá mais dois, aqui da nossa cidade com ele, que conseguiram a liberdade aí há cerca de um mês, liberdade assistida, né, mediante tornozeleira, mas saíram há cerca de um mês. E, obviamente, que o advogado do teu marido continua tentando um habeas corpus, Continua. uma liberação, mas sem resposta até o momento. A nossa defesa assim está sendo realmente brilhante, sabe, Cristina? Não tenho o que falar dos nossos advogados. Eu entendo que tudo que pode ser feito legalmente, juridicamente, está sendo feito, mas realmente assim a gente não está sendo ouvido. Os nossos pedidos não estão sendo analisados caso a caso.
julgado ali tudo como multidão mesmo. Eles esquecem que antes de ser uma multidão, a gente é um indivíduo, né? E que as nossas condutas particulares e pessoais, num momento desse, tem que contar, né? Claro, claro. Lúmina, não vou nem te pedir para deixar algum recado para o ministro Alexandre de Moraes, porque obviamente ele não quer ouvir as pessoas que ele persegue, mas se Sim. pudesse falar com a PGR, com a Procuradoria-Geral da República, o que você diria para tentar sensibilizar, já que não há nem denúncia apresentada contra o seu Nem marido? denúncia. Olha, Cristina, o que a gente sempre pede não é nenhum tipo de privilégio, né? É apenas que seja cumprida a lei. Eu acho que é o mínimo que a gente pode pedir enquanto cidadão, que seja cumprida a lei, né, que rege o nosso país, que seja cumprido o que está na Constituição e que seja garantido os direitos dele. A gente pede que a PGR analise de fato os nossos pedidos, analise de fato o que a defesa nossa está pontuando ali, porque todo mundo, todos os advogados, todo mundo que a gente conversa, a gente fala, é impossível que isso tenha sido analisado, porque se fosse analisado, primeiro que ele teria ou uma denúncia ou uma absolvição, né? Uhum. Mas até hoje simplesmente não tem, é negado o pedido da revogação da prisão, é, e parece que o negócio vai sendo empurrado com a barriga e nada do que a gente fala traz de fato assim um efeito positivo no inquérito. É um desalento, porque aquilo que a gente falou no início, não há a quem recorrer, né? É o Não que tem, não é tem. aquela máxima que o Rui Barbosa mesmo pregava, né? A pior ditadura é a do judiciário, porque contra ela É, não há a quem recorrer. não há quem recorrer, ainda mais na mais alta Suprema Corte do país, né? Exato. Olha, se tem alguma palavra de alento que dá para deixar, eu tenho dito para todos, é bom primeiro agradecer, né? Eu sei o momento difícil que vocês estão passando e o quanto é ruim se expor também numa situação dessas, tem tudo isso também, se expor perante a sociedade, né? E uma parte Exato. ainda cheia de ódio, achando Uhum. que quem não vota no candidato deles é uma pessoa que merece, bom, chamam inclusive de lixo humano e coisas nesse nível, mas Sim, que sim, merece morrer na cadeia. Eles falam isso com todas as letras, sem ter cometido falam. crime algum. Então, o que primeiro agradecer e dizer o que eu tenho dito, que eu espero viver para ver a justiça de fato acontecer nesse país, a De justiça fato. de fato ser restabelecida nesse país, se é que algum dia existiu, que a gente já questiona agora. E Exato. todos, absolutamente todos, 100% dos presos políticos, dos exilados políticos, das famílias dos presos políticos e dos exilados políticos serem indenizadas, porque aqueles guerrilheiros da década de 60 que lutavam pelo país, tinham seus propósitos, mas pegaram em armas, de fato cometeram crimes, assaltaram Exato. bancos como a Dilma, né? Ou Exato. sequestraram um embaixador americano, como outros petistas que hoje estão no poder, que os Exato. atuais perseguidos políticos sejam indenizados, porque se aqueles foram, esses aqui têm que ser com um pagamento infinitamente maior. Eu sei que dinheiro nenhum Exato. paga o que vocês estão Nenhum. vivendo, mas no Nenhum. mínimo o justiçamento de fato perante a sociedade precisa ser feito. Então, A gente eu a desejo gente realmente espera que que a o justiça tempo aconteça e a gente está aqui trabalhando para isso, né? a gente espera que o tempo possa contar de fato essa história como ela realmente aconteceu, né? Porque nós que estamos por dentro, a gente tem certeza do que aconteceu, está muito nítido, está muito claro quem acompanhou o CPMI, quem acompanha as suas entrevistas, né? Está muito nítido, muito claro. Mas ainda tem uma parte, uma grande parte, viu, Cristina, da população que está alheia a tudo isso que está acontecendo. Pessoas que até Alienada não mesmo, né? concordam, mas estão alienadas, não sabem do que está acontecendo, acham que o 8 de janeiro ficou lá atrás e que ficou tudo resolvido lá. Mas não, existem presos políticos no Brasil, existe gente sem denúncia há mais de 220 dias, como é o caso do meu marido. Então, eu acho assim que são denúncias graves que devem ser realmente escancaradas. Então, te agradeço por esse espaço que você dá. Está dando não só para mim, como para outros familiares e presos também. Não é mais do que a obrigação, mas eu tenho esse mesmo sonho de que a história faça uma reparação de todo esse Exato, mal provocado pela atual equipe no Poder Judiciário, nas Cortes Supremas, né? E no Poder exato. Executivo também. Muito Que eles obrigada, passem viu? de terroristas a heróis, né? Porque é isso que eles são. Exatamente, exatamente. Muito obrigada, viu, Lúmina? Eu espero que, dentro do possível, vocês possam ter boas notícias daqui para o fim do ano e passem um fim de ano de paz. É o que a gente espera também, Cristina. Obrigada. Muito obrigada.
Pesado, né? Mais uma entrevista estarrecedora. Se você gostou, apesar do tema, né, pesado, da injustiça que essas pessoas estão sofrendo, curta esse vídeo, compartilhe, deixe um comentário. Isso tudo ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante e distribui para mais gente assistir. É importante que mais gente tenha acesso à verdade sobre o 8 de janeiro. E eu relembro o recado do começo do vídeo, tanto falando do e-book que a Gazeta do Povo preparou com as melhores frases do ano, as frases mais estarrecedoras ditas por nossos políticos, quanto a promoção que está disponível em gazetadopovo.com.br/você decide, em que você escolhe quanto quer pagar pela assinatura. Tem algumas opções lá e você escolhe. Agradeço sua audiência e te espero no próximo vídeo. Até lá!